Pois é, hoje nós estamos aqui, doutor Irlan, que bom ter o senhor aqui para tirar as nossas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre telefonia. Telefonia, né? E tem muita pergunta para fazer, né? Tem muita dúvida, muitos questionamentos. É verdade. Né? Então a gente dá para... algo que afeta basicamente todos nós, né? É verdade. Toda a população brasileira tem algo a falar sobre a questão da telefonia, não é verdade? Com certeza. Eu fiquei até pensando sobre isso. Antes a gente tem várias perguntas. Sim. Uma pergunta. Sim. Quanto tempo que uma empresa ela pode nos deixar esperando? Pois é. Nas regulações da Anatel, você não estabelece um tempo mínimo nem um tempo máximo, né? E isso, infelizmente, é algo que as operadoras utilizam para poder postergar, ou seja, demorar o máximo no atendimento com vistas até que o consumidor desista, né, em determinadas circunstâncias. Então, isso não é bom. Eu tive isso. Semana passada eu estava com um telefone habilitado e queria desabilitá-lo porque eu havia trocado o plano dele para um outro número. Horas. Eu só não desisti porque eu não ia ficar pagando uma outra conta. Então, eu fiquei ali persistindo. Mas tem hora que... Você sente vontade de desistir, ou então você sente vontade de até jogar o aparelho longe, né? É verdade. Por conta dessa circunstância. E às vezes a gente fica até com dó da pessoa, porque ele fala assim, vou passar para aquele. Sim. Aí passa para um que não tem nada a ver com isso. E quando acontece de passar para esse que não tem nada a ver com isso, e de repente a ligação cai, e você tem que efetuar a ligação novamente. Tecle 8 para E você tem que isso. explicar tudo de novo. É verdade. Eu falo que às vezes o segundo que atendeu, a gente às vezes, se a gente não vigiar, a gente já vai estar mais irritado, mais nervoso. A gente pode até pecar, né? Por causa disso. Ali é um bom teste para pecar, né? Para você não pecar, você vigiar. Mas também a gente tem outras perguntas que nós vamos estar fazendo para o senhor. Por exemplo, qual que é o tipo de reclamação mais comum entre os clientes de telefonia que procuram os órgãos de defesa do consumidor e o judiciário? Sim, o tipo de reclamação mais comum são as cobranças indevidas. Algo que você não contratou e vem na sua fatura. Ou seja, você não contratou, por exemplo, um plano que inclua internet. E aí vem uma cobrança de internet. No seu plano não tem a possibilidade de ligações internacionais. Aparecem ligações internacionais. Então, a maior reclamação que se tem... Isso é corriqueiro, então? Corriqueiro. Isso aí é o que mais se tem. Então, assim, o que acontece? O que é importante para o consumidor, nesse caso, para que você evite de ter determinados tipos de cobranças indevidas e valores que não foram contratados? Você precisa, primeiro, saber exatamente o plano que você contratou. Ou seja, se você contratou um plano de X minutos, é obrigação da operadora que te informe quando esses minutos encerraram. Outra coisa, se o seu plano não prevê determinados tipos de circunstâncias, ou seja, se não prevê internet, se não prevê ligações de longa distância, se tem um pacote fixo de mensagem, você precisa observar o seu plano, o seu pacote para evitar essas cobranças indevidas. Pois é, vamos mais uma outra pergunta? Sim, vamos lá. Como detectar e evitar irregularidades na cobrança por serviços telefônicos? Pois é, como que o consumidor, então, ele pode detectar esse tipo de irregularidades? Prestando atenção na sua conta e sempre fazendo um confronto da sua conta com o pacote contratado. Então, preste atenção. Às vezes acontece, pastor Carol, que você já deve ter visto que no detalhamento da conta vem alguns tipos de serviços abreviados. É verdade. E você não entende o que é aquilo, né? Então, há necessidade de quê? De perder o seu tempo, no caso, ligar para a operadora e tentar descobrir que tipo de serviço foi esse. Será que isso está incluído no meu pacote? Não está. Outra coisa importante, se algo que você não contratou for
inserido indevidamente na sua conta, você tem o direito de contestar este valor e é obrigação da operadora suspender essa cobrança. Não apenas da cobrança indevida, mas suspender a conta para que possam ser feitas análises para ver se de fato foi ou não contratado, e aí no mês seguinte você vai efetuar o pagamento ou não daquele valor. E uma pergunta assim, isso realmente confere todas? Eu fiquei pensando porque eu acho que nem todas eu confio. O interessante é o seguinte, Carol, nas contas, o que dá volume na conta são as ligações. Isso. Mas logo na primeira página tá lá a descrição do serviço, pacote contratado, internet, SMS. Entendi. Entendeu? Então, aquela primeira folha é a mais importante, é a folha onde você consegue detectar, na maioria das vezes, as irregularidades. O restante, aí tem várias ligações, algumas vêm lá com valor de 0, outras com alguns valores. Normalmente a gente olha aquela que está com o valor mais alto. Exatamente. O que é isso? E aí, o primeiro passo é o quê? Ligar e contestar. Se você não tem certeza que aquele valor ele é devido, a melhor coisa a se fazer é o quê? Ligar e contestar o valor. Pois é. Não é? Você já disse aí que você passou por isso, ligou, né? Eu também já passei por isso. Então, certa vez, o que aconteceu comigo? Veio para mim uma cobrança que eu não havia feito, né? De um serviço que eu não havia contratado. Eu liguei e tentei cancelar. No primeiro mês não veio, no segundo veio. Aí qual que foi a saída? Ingressar com ação judicial. E foi exatamente naquela época... É tudo que um advogado menos quer, né? E pior que porque tem o ditado que diz que casa de ferreiro, espeto de pau. Então, realmente, eu não queria entrar com a ação. E entrei com a ação. E no dia da audiência, eu disse para o pessoal da operadora que eu só quero que retire essa cobrança indevida. Mas eles não fizeram acordo comigo. Era justamente na época da portabilidade. E aí eu portei o meu número, o meu acesso para uma outra operadora. O juiz determinou o cancelamento daquele valor e eles ainda tiveram que me pagar uma indenização por danos morais. Aí, bom resultado, pelo menos, né? A gente tem mais uma outra pergunta, doutor Ivan. Se houve uma cobrança indevida, como que eu devo proceder? Sim. Isso até mais ou menos você a gente já falou mais ou menos sobre isso, mas é importante. Houve uma cobrança indevida, primeira coisa, entre em contato com a operadora, solicite da operadora o cancelamento desse valor. Poucas pessoas sabem, mas é uma obrigação da operadora ter a gravação daquilo que foi falado dos seus dados. Você pode exigir a gravação e eles têm um prazo fixado pela Anatel de até 10 dias. Mas olha que coisa interessante. O IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele fez uma solicitação para 4 operadoras de gravações. Ele se passou como um cliente, ligou para lá e depois solicitou as gravações. Das 4 operadoras, apenas uma que forneceu. Então nós estamos numa situação onde nós precisamos exigir os nossos direitos. O brasileiro muitas vezes não gosta que se fale, mas nós somos muito acomodados. Na hora de exigir os nossos direitos, nós deixamos para lá, nós vamos empurrando com a barriga. Mas se você tem o seu direito, por favor, procure o seu direito. Outro dia eu atendi uma pessoa no escritório que ela tinha uma contratação a nível de empresa e de repente apareceram valores que ela não tinha contratado. Ligou para a operadora e a operadora falou, não, você contratou, nós temos um contrato assinado. E aí ela solicitou, me envie o contrato assinado. Quando ela recebeu o contrato assinado, o que aconteceu? A assinatura não era do dono da empresa. Um agente, aquelas pessoas que são representantes da empresa, que vai nas empresas para fazer a solicitação, como já tinha uma cópia de um outro contrato que já havia sido assinado, falsificou a assinatura do gerente da empresa. Ou seja, praticou um crime, gerou transtornos para a empresa e também o que acontece? A conta foi nas alturas. Então a única saída foi a medida judicial. Até sobre gravação, se eles não tiverem gravação, você pode ingressar com uma ação contra eles? O que pode fazer? Então, isso é muito interessante, porque no Código de Defesa do Consumidor vige a regra da inversão do ônus da prova. Não é? O que é a inversão do ônus da prova? Você não precisa provar que você está falando a verdade. A operadora ou a empresa de telefonia é que vai ter que provar que você está mentindo. E a única forma que ela teria de fazer isso é através da gravação. Se ela não tiver a gravação, então ponto para você e aí ela vai ter que se responsabilizar.